Vamos ler a palavra do Senhor? Esther capítulo 4, a partir do verso 13, lemos assim. Então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para uma conjuntura como esta, é que foste levantada a rainha. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ore pela minha vida, eu vou orar pela vida de vocês, depois vocês orem pela vida de vocês também, por aqueles que nos acompanham à distância. Meu Pai, em nome de Jesus, fala com todos eles nessa noite, do menor ao mais velho, todos eles sejam atingidos pela Tua palavra, meu Pai, que a Tua palavra realmente venha sacudir os corações, provocar mudança na vida de cada um. Eu oro por esses que estão aqui, por aqueles que nos acompanham à distância, por aqueles que vão ouvir em outro momento, meu Pai, a gravação dessa mensagem, que todos ouçam a Tua voz. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim nesse momento, que sou um homem falho, pecador, como qualquer outro, mas que o Senhor chamou para pregar a Tua palavra. Me use nesse momento, Senhor, me use para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, essa é uma mensagem sobre o seu chamado e o que Deus tem para fazer na sua vida, individualmente. Tem 20 anos que eu prego nessa igreja e eu me lembro que desde o início, 20 anos atrás, Deus tem me dado mensagens para a igreja relacionado ao papel missionário de cada um. E de que essa ideia de que fazer o trabalho de Deus é algo de um grupo específico, de um clero, sabe? De um pastor, de um diácono, isso é uma bobagem, isso é uma tradição de homens, isso não existe na palavra de Deus. E que a responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações é de todo mundo que é discípulo de Jesus. Então, meus irmãos, ao longo dos anos a gente tem pregado muito a respeito disso, do nosso chamado de uma maneira geral como cristãos. Mas nesses últimos tempos, algo muito específico tem sido trazido à igreja. E quando eu falo trazido, eu quero que você entenda que não é algo assim, o pastor resolve fazer um planejamento de mensagens e dizer, agora nós vamos trabalhar esse assunto com a igreja. Não. São coisas assim, Deus, o que o Senhor quer falar hoje? E as mensagens, elas vão se costurando. E só para vocês terem uma ideia, hoje no início do culto, naquela oração do iniciozinho, a irmã Hilary estava orando e ela começou na oração dela a pedir algo, que essa mensagem é a resposta. A gente não combina nada, eles não sabem o que vai ser pregado, sabe? E ela estava falando assim, Senhor, ajuda a gente a entender o nosso propósito, para a gente poder fazer aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. A mensagem de hoje fala a respeito do nosso propósito, que tem a ver, justamente com isso, com o nosso chamado específico. Eu disse aqui que eu venho pregando, há 20 anos a respeito da nossa responsabilidade geral, mas sempre dizendo que cada um de nós tem algo específico em Deus. A partir do momento que você entende quem você é, a sua identidade, quem você é, a resposta a essa pergunta, que só Deus pode falar para você, quem sou eu? Você começa a entender o seu propósito, ou seja, para que você serve. E você entendendo para que você serve, você entendendo o seu propósito, você segue o seu destino. Essa é a relação de identidade, propósito e destino. Você sabendo quem você é, você sabe o seu propósito e você segue o rumo, você segue o seu destino. Você já descobriu o seu. Eu entendo, meus irmãos, que no decorrer da vida da gente, Deus vai revelando, às vezes aos poucos, na nossa caminhada, e quanto mais a gente caminha na presença de Deus, mais a gente tem entendimento de quem nós somos,
do que Ele nos chamou para ser. E qual é o destino que Ele quer que a gente percorra. Vai chegar um momento que a gente vai poder virar e dizer assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E aí você pensa nessa hora, aí eu já vou ter entendido tudo. Mas a Bíblia diz que quando você chegar na presença de Deus, o vencedor vai receber uma pedrinha branca com um novo nome escrito, que só quem conhece saberá, só quem recebe saberá. Nesse momento você vai pegar essa pedrinha, você vai olhar, eu fico imaginando a cena, né? Ah, então esse é o meu nome, era sobre isso o tempo todo, é esse que eu sempre fui. Irmãos, as 2 últimas quarta-feiras, cultos de quarta-feira que eu preguei no ano de 2022, foi uma sequência de mensagens dentro desse tema, e essa dessa noite vem completar isso, que vai falar justamente a respeito disso. Existe algo que Deus escreveu a nosso respeito, algo a respeito de quem nós somos, e tudo que nós fazemos para Ele tem a ver com isso, com coisas específicas que Ele escreveu a nosso respeito. Eu me lembro que uma dessas mensagens foi num texto que Paulo explica isso aos Gálatas, quando ele fala a respeito do processo de conversão dele, que ele era um cara que perseguia a igreja de Jesus, e de repente Paulo vira e fala assim: mas eu tinha sido separado por Ele desde o ventre da minha mãe. Existiam características na vida do apóstolo Paulo, que a gente vê o apóstolo sendo, mas que ele sempre foi. Até quando ele estava trabalhando para o capeta, ele tinha características nele, que eram do apóstolo. Deus tinha feito esse homem um apóstolo, ele nem sabia disso ainda, ele estava usando aquilo para servir o Satanás, mas ele já era um apóstolo, porque como diz o próprio Paulo, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Existem coisas que você é e pronto, e você precisa entender isso, quem você é. Quando a gente consegue compreender, a coisa vai muito mais fácil na vida da gente. E olha o que isso tudo tem a ver com o texto que nós lemos. Nós lemos um trecho do livro de Esther, e eu acho a história do livro de Esther muito interessante. Eu gostaria que fizessem uma série dessas assim, de alta qualidade, sabe, de várias temporadas, porque é uma riqueza. Eu falo do ponto de vista narrativo mesmo. Se eu for falar do espiritual, então nem se fala. A gente vai ter um gostinho disso nessa noite, porque, meus irmãos, a história é muito forte. É um livro que algumas pessoas tentaram tirar da Bíblia, porque é o livro da Bíblia que não tem o nome de Deus, não tem nenhuma das expressões, não fala a palavra Deus em momento algum. Mas, meus irmãos, Deus está presente o tempo todo. O povo jejua, o povo ora, ao agir de Deus, há resposta de oração. Então, a grande bobagem é pensar dessa maneira. É um texto fortíssimo e nós temos grandes coisas para aprender com essa história. E quando a gente fala em Esther, qual é a primeira coisa que você pensa a respeito da rainha Esther? Pode falar. Todo mundo pensa na beleza dela. Irmãos, é a mulher mais bonita da Bíblia. Eu falo de beleza física mesmo, sabe? Porque, só para você ter uma ideia, ela já era bonita sendo pobre. Vocês já viram aquele meme? Você não é feia, você só é pobre. Aí eles começam a botar foto de mulheres consideradas muito bonitas na mídia, né? Antes da fama, depois da fama. Passando por uma produção estética, né? Passando pelo salão. Irmãos, Esther, pobre, lá no interior, não é? Quando se inscreveu ali para o concurso de beleza, ela já era linda, ela era bela e formosa, a Bíblia diz. Formosa fala a respeito de formas, meus irmãos. Então, assim, não era simplesmente um rosto bonito. Nitidamente no texto, era também um corpo bonito, porque tinha que ser alguém que o rei iria olhar e dizer, essa é para casar, e não só isso. Essa tem que ser a melhor das melhores, vai ser a nova rainha de todo o meu império. Então, Esther era, sim, extremamente bonita. Mas não se engane, porque eu acredito que muitos homens do seu tempo acharam que Esther era meramente um rostinho bonito.
E ela estava ali para ser um enfeite. Mas, meus irmãos, Esther é uma mulher extremamente forte. Eu acho que a gente vai poder, eu acho não, né? Eu tenho certeza, na eternidade a gente vai poder sentar e conversar com muitos personagens bíblicos, porque assim, é eternidade, né? Vai ter tempo para todo mundo, para sempre. Irmãos, a Esther, além de ser uma mulher extremamente bela, ela carregava nela algumas características que quando você vai lendo a história, dá para se assustar, porque é uma mulher extremamente estrategista. Vocês percebem isso? Quem aqui já leu o livro de Esther, conhece a história de Esther? Você que não sabe, eu vou contar um pouquinho aqui nessa mensagem, mas não dá para contar tudo. Pare para ler. Pare para ler que a história toda é muito interessante. A Esther, meus irmãos, ela era uma pessoa extremamente estrategista, capaz de mover as coisas, de governar. Era uma pessoa extremamente corajosa, arriscou a sua vida algumas vezes ao longo da história, estava disposta a morrer por aquilo que era necessário. Uma mulher de jejum, uma mulher de oração, uma mulher que foi capaz de matar o cara que estava tentando matá-la, sem precisar puxar uma espada, servindo um jantar. Mandou o cara para a forca, meus irmãos, só na base da estratégia. Ela era extremamente fria. E eu não estou falando isso no sentido negativo. Eu estou dizendo que ela não era uma mulher dada a rompantes emocionais, era alguém extremamente controlada, que chegou e armou toda a situação para poder expor o inimigo e fazer com que o inimigo caísse na cilada que ele estava tentando fazer o povo dela cair. Então era uma mulher extremamente inteligente, ponderada, meticulosa, que tinha ali as características que uma governante precisava ter. E detalhe, se você leu a história até o final, você sabe que ela também tinha um pouquinho de sangue nos olhos, como a gente costuma dizer. Ela não era uma princesinha Disney, não. Não se engane com a beleza, pensando que ela era só um enfeite ali. Ela não era uma princesinha Disney, estava mais para Daenerys Targaryen, alguma coisa assim, quem conhece aí sabe, pegou a referência, não é? A quantidade de gente que foi morto por causa de ações, de atitudes dela, e que era necessário, era o contexto de guerra, era o povo tentando matar o povo dela, e ela, assim, meus irmãos, como rainha, de dentro do palácio, movendo tudo. Entendendo, meus irmãos, toda essa questão de chamado que a gente tem estudado nesses últimos tempos, eu posso dizer para vocês que Esther não aprendeu essas coisas quando estava ali no palácio, nem deu tempo para isso. Eu não acredito que Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da tradução, acho o nome Mordecai mais bonito, né? Ele também não deu um cursinho de como ser uma rainha para ela. No máximo mandou um recado, que foi o texto que nós lemos hoje, que nós vamos voltar nele daqui a pouco. Irmãos, da onde vieram todas essas características de rainha nessa mulher? Entenda uma coisa, Deus já tinha chamado, já tinha dado todas essas características para ela. Da onde você está tirando isso, pastor? De todos os outros textos da Bíblia que tratam desse assunto. Dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Eu disse aqui em uma dessas pregações para trás, se você não viu, volta lá no meu canal, assista, que uma das maneiras da gente entender o nosso chamado é olhando para a nossa história. Você olha para o seu passado e vai vendo como Deus vai costurando as coisas. E você vai vendo como em cada lugar Ele te levou para aprender algo, para você desenvolver outra coisa lá na frente. Ontem à noite eu conversava com um casal de jovens da nossa igreja, que nós vamos enviá-los para as nações dentro de pouco tempo. E foi assim, algo muito forte, porque Deus me deu uma palavra profética na semana de primícias. E do nada, assim, no momento de oração, eu virei e falei assim: irmãos, tem uma pessoa que está aqui nessa noite, que vai para a Europa e não vai a passeio, vai para fazer missões. E ela estava aqui, o marido acompanhando à distância, e Deus já estava falando com eles. E de uma hora para outra, meus irmãos, em questão de dias, o mês de janeiro nem acabou, aconteceu um monte de coisa, tudo jogando a vida deles para o mesmo lugar, para a mesma região da Europa. Eu não vou falar ainda qual é o casal.
e nem qual é o local. Alguns já sabem, mas mais para frente a gente vai dizer. E isso vai se tornar cada vez mais normal aqui no nosso meio, porque eu entendo que é isso que Deus está fazendo nesse tempo. E é por isso que Ele tem falado tanto para a gente sobre chamado específico. E aí eu conversando com eles ontem à noite, eu virei e falei assim, você quando era aluno lá no Peixoto, você entrou para aquele curso de inglês do Estado, não é? E fez o curso todinho. E ele aprendeu a falar inglês lá. E aí ela virou, eu também fiz esse curso. E ela também aprendeu a falar inglês lá. Presta atenção, nossa igreja em Nova Almeida. Aprenda inglês. Deus mandou o pastor Edmilson para cá, para formar missionários para as nações. E uma das coisas pré-requisito para qualquer lugar do mundo que você for, aprenda inglês. O curso vai ter para criança, vai ter à distância, vai ter para adolescente, vai ter para adulto. O preço não é um absurdo, é um preço basicamente social. E todos nós precisamos, você sabe por quê? Porque nós vamos, ainda que você não vá para morar, nós vamos em caravanas missionárias. E a missionária que eu disse que eu vou trazer aqui para ensinar para vocês algumas coisas a respeito desse tipo de trabalho missionário, uma das primeiras coisas que ela disse para os nossos jovens aqui no dia que ela esteve aqui foi: aprendam inglês. Ainda que você esteja indo para um país da África que fala português, no aeroporto, você vai precisar falar inglês. E Deus manda a gente para tudo quanto é lugar. Então, assim, não dê bobeira, olhe o que Deus está fazendo. E seja você também alguém que vai ter esse domínio. Talvez você pense assim, pastor, eu não tenho habilidade nenhuma com isso. A maioria de nós não tem, meus irmãos. Eu sou um desastre nesse sentido. Mas isso vai mudar esse ano em nome de Jesus. Eu creio nisso. Mas voltando à questão dos missionários, né? Aliás, antes de voltar, eu disse que eu vou trazer uma missionária aqui para dar um treinamento para a igreja. Sobre como você chegar a alguns lugares do mundo onde o evangelho é proibido e você conseguir chegar lá para pregar o evangelho com pouco recurso, usando as suas férias. Vai ser um dia muito especial, ela vai passar o sábado inteiro aqui com a gente vai poder tirar muitas dúvidas, principalmente você que é jovem, solteiro ou casado sem filho, aproveita ao máximo. Eu quero que todo mundo venha e nós já temos a data, dia 1º de abril. Tá bom? Fácil de memorizar, para você mexer escala, não botar nenhum compromisso, para a gente passar o dia aqui com ela, aprendendo tudo. É alguém que nos últimos 10 anos rodou muitas nações pregando o evangelho. Então, já separa esse tempo. Voltando à questão da conversa. E eu conversando com eles, né, vocês aprenderam inglês, olha, os dois, eles não tinham nada um com o outro. Olhando para trás, olhando para o passado, a gente consegue ver como que Deus foi construindo a nossa trajetória e a gente começa a entender o nosso propósito, a gente começa a entender o nosso chamado. Mas olhando, meus irmãos, para a vida de Esther e de outros personagens bíblicos, que a gente vê uma série de habilidades inatas dadas pelo próprio Deus. Existe outra pista que a gente consegue entender. Você descobre o seu chamado também olhando para as habilidades que Deus te deu. E presta atenção, Ele te deu. E eu preciso frisar isso porque tem gente que fala, eu não sou boa em nada, eu não sei fazer nada. Você pode não ter descoberto ainda. Ou você pode ter uma autoestima tão destruída que você não é capaz de reconhecer as suas qualidades. Você tem qualidades. Falar que você não tem habilidade não é um sinônimo de humildade, não. É de falta de autoconhecimento. Deus deu habilidade para cada um de nós. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de entender que um músico extremamente habilidoso não tenha um chamado no reino de Deus para ser um grande adorador. Pode estar perdido lá no mundo, pode nem saber o que ele é, mas com as habilidades que Deus deu, você pode ter certeza se essa pessoa se converte. Eu dei esse exemplo nas mensagens e eu vou dizer de novo, porque é algo assim muito forte. A maior parte das pessoas conhece aquele cantor, Renato Russo, que faleceu quando eu era adolescente, lá nos anos 90. E eu olho para a vida dele e fico pensando, era um pastor e nem sabia disso. Se Renato Russo tivesse se convertido, meus irmãos,
ia fazer muito mais do que Rodolfo Abrantes. E olha que o Rodolfo Abrantes é um homem de Deus. Renato Russo recebeu de Deus habilidades, sabe? Eu fico olhando as letras dele, eu ouvi muito quando eu era adolescente. Irmãos, tem pedaços da Bíblia aqui e ali que ele cantava. Pregação. Uma capacidade poética grande, mas principalmente um poder para tocar o coração da juventude. Deus tinha feito ele um pastor. Ele não sabia disso, eu acho. De repente até sabia, né? Por que eu estou falando isso? Olha para as suas habilidades. Olha para aquilo que Deus te deu. Capacidade de comunicação, às vezes. Capacidade musical, eu dei o exemplo. Capacidade linguística. O que foi que Deus foi te dando ao longo da sua vida? Facilidade com números. Olha, essa missionária que eu citei para vocês, eu estou evitando, eu não estou falando o nome, é de propósito mesmo, no dia vocês vão entender, é algo assim, escondido mesmo. Quem entra em certos países, a gente não pode revelar o nome. Ela é chamada, sabe, para fazer o quê? Nas equipes missionárias, trabalhar com logística, e é extremamente requisitada. E ela falou, eu sei que eu sou boa nisso, por isso que eles me chamam. E ela falou assim, eu sou boa nisso porque eu fui treinada pela melhor. Ela estava falando da minha mãe. Minha mãe botava ela para coordenar evento, né? Conclave, congresso e coisas desse tipo. E foi treinada ali. E hoje, olha, a habilidade que Deus deu para ela, aperfeiçoou ao longo da história dela, hoje é usada para que o evangelho chegue às nações. Então observa, Esther já era uma rainha, quando nem ela sabia disso, quando nem existia possibilidade, quando ela estava com o povo dela escravo em outro território, que não tinha menor condição de uma moça do povo de Israel, que estava lá na condição de refugiado, de repente se tornar governante do país, a rainha daquele país onde eles estavam, não tinha condição nenhuma, mas ela já carregava nela tudo aquilo. Agora presta atenção nesse ponto da história, que a gente chama de plot twist, uma reviravolta na trama. Irmãos, aquela menina que estava lá pobre, órfã, de repente vai viver no luxo do palácio. Ela recebe todo o tratamento de beleza ao longo de muitos e muitos meses. Treinada para aquela posição ali, em termos de ser uma mulher enfeite, né? E meus irmãos, a menina pobre agora está no meio do luxo. Só que entenda uma coisa, toda a ascensão na vida de um servo de Deus de verdade, quando é algo vindo realmente de Deus, não é para atrapalhar você na sua trajetória, é para o bem do reino de Deus. E houve aqui na vida de Esther, meus irmãos, um crescimento financeiro, houve uma prosperidade, você consegue entender isso, está muito claro. Era uma menina pobre que de repente é rainha, era uma menina que estava lá sem nada, agora tem empregada servindo a ela, era alguém que de repente podia estar tendo escassez de alimento, agora tem toda a fartura. Houve um crescimento social, houve realmente uma grande prosperidade na vida dela, mas entenda, meus irmãos, toda vez que Deus prospera um crente, Ele quer fazer isso com você, é para servir o reino dEle. Não se trata só de abençoar você, Ele quer abençoar você, é lógico que Ele quer. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, você tem sonhos aí, por exemplo, de faculdade, de curso, de emprego, disso, daquilo, de alcançar altas posições. Irmãos, isso não é algo ilícito, se não é movido por uma ambição carnal ou qualquer coisa desse tipo, não é algo ruim. Deus quer sim que você cresça profissionalmente, Deus quer que você saia muitas vezes de condições de privações que você vive, mas entenda, não é só para te abençoar, existe uma história completa, existe algo que está acontecendo, a mudança na vida de Esther não deforma o seu caráter, porque ela é uma mulher do reino de Deus. Tem gente que não tem condições,
Me lembro de um rapaz que nós tínhamos aqui na igreja, que um dia ele procurou, compartilhou um sonho, disse que queria fazer uma faculdade, o sonho dele era fazer psicologia. Olha, a gente deu o maior apoio, a gente precisa de psicólogos na igreja e tal, e falamos aquilo tudo para ele. Ele foi, deu linha, meus irmãos, e se voltou contra a igreja, falou um monte de besteira, e a culpa não é da psicologia. Nós temos psicólogas aqui na nossa igreja e vamos ter mais daqui a pouco tempo. Psicologia é uma ferramenta nas mãos do servo de Deus. Poderia ser aquilo, uma forma dele ascender mesmo, sair da situação onde ele estava, ter uma profissão, tudo isso que ele sonhava e servir a Deus, mas na verdade ele não entendeu porque a mentalidade dele ainda não era de alguém do reino. Eu me lembro quando Rebeca estava terminando de se formar em psicologia, que ela veio para mim e falou: pastor, eu tenho um sonho de servir a Deus com curso de psicologia, fazer um trabalho com criança. Eu falei: amém, glória a Deus, vamos começar, é para ontem. E como Deus foi abençoando e fazendo as coisas andarem, meus irmãos, tão rapidamente. Deus tem grandes propósitos na vida de cada um de nós, mas eu quero que você entenda isso, não é só sobre você. Foi colocado poder na mão de Esther. E olha, ela salvou, eu diria que milhões de pessoas, a partir do uso correto disso que foi confiado a ela. Sabe, às vezes eu prego aqui a respeito da pessoa estar com o coração muito no trabalho, coração nos estudos e deixando as coisas de Deus, isso é uma preocupação real mesmo. Mas não quer dizer que você não tenha que correr atrás do seu trabalho, não quer dizer que você não tem que correr atrás dos seus estudos, não é sobre isso, meus irmãos, é sobre onde está o seu coração. E eu posso falar isso, como diz o pessoal aí da nossa geração, com lugar de fala, porque eu estudei bastante, meus irmãos, e só nos últimos 20 anos eu estou aqui nessa igreja, e os irmãos têm me acompanhado, os mais antigos da casa sabem disso. Durante todo esse tempo que eu estudei, meus irmãos, olha, eu me graduei em letras, literatura, não é, de língua portuguesa. Depois eu fiz uma especialização em tecnologia educacional, me graduei em teologia. Depois eu fiz um mestrado, tudo coisa que soma, mas ao mesmo tempo toma um tempo terrível da gente. Quando foi que vocês viram eu deixar de fazer alguma coisa para o reino de Deus? Ou diminuiu o meu ritmo de serviço aqui nessa igreja? Tem alguns aqui que eram crianças e se lembram disso. Eu vim para cá passar o fim de semana, dormindo aqui com eles, treinando eles para o reino de Deus, porque a minha Bíblia diz para a gente ser sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, precisa ser assim, corra atrás, Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer voar. Esther voou, saiu lá do cantinho dela, de menina pobre, virou rainha, mas presta atenção, uma rainha que estava com o coração no reino de Deus. Quando um servo de Deus começa a ganhar dinheiro, ele precisa entender, Deus está tirando dinheiro do reino das trevas e está colocando no reino de Deus. Não é para você sair esbanjando, ostentando. Agora eu não tenho mais tempo para servir a Deus, porque na verdade eu tenho aqui esse monte de coisa para administrar. Não entendeu nada. Deus estava tirando o recurso do reino das trevas para colocar no reino dele, para investir no reino dele. É para a sua bênção, com certeza que é, mas não é sobre você. E aí chega no ponto da história, do texto que a gente leu. Eu estou pregando o livro inteiro, né? Mas a gente chega aqui no ponto que Mordecai, aquele que tinha criado Esther, ele fica sabendo do plano para matar todo o povo judeu. E ele não consegue mais acesso à rainha Esther. Ele está com roupas de luto, não é permitido que ele entre no palácio. E a única coisa que ele consegue é mandar um recado. E o recado que ele manda é esse que nós acabamos de ler. E eu queria que a gente voltasse nele, nesse momento, para você entender o que acontece quando você não assume a postura correta diante de Deus. Versículo 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther:
Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer com ou sem você. Mas você vai perder a chance de participar do melhor da festa. Eu preguei aqui recentemente a respeito desse princípio bíblico de que os planos de Deus, eles não vão ser mudados. E que, ainda que Jesus tenha dito em uma de suas profecias, ele disse assim: orem para que essa tribulação, quando vier, não venha nem no sábado, nem no inverno. E a gente fica olhando, nossa oração é tão poderosa que é capaz de mudar um dia, que é capaz de mudar uns meses para frente e para trás. Mas presta atenção, vai acontecer. Existem anjos aprisionados, e a gente lê isso lá em Apocalipse, que tem dia certo, hora, mês, ano, marcado diante de Deus, para que eles sejam libertos, e quando eles forem libertos, vão sair fazendo uma grande mortandade pela terra. Os planos de Deus, eles não vão ser mudados, isso vai acontecer. Mordecai, cheio de fé no coração, ele manda o seguinte recado para Esther: se você calar a sua boca e não fazer o que você precisa fazer, ok? Deus vai usar outra pessoa e vai trazer o livramento, porque Ele vai cuidar do povo dele. Mas você vai morrer, não é porque você está dentro do palácio não, você vai morrer e a sua família também. Ou seja, ia sobrar até para ele. Eu disse em uma dessas mensagens sobre essa questão do nosso propósito, do nosso destino, que o agir de Deus é como um grande rio caudaloso. Você vê nessa época de chuva, como que os rios eles vão descendo, carregando tudo. As nossas atitudes, muitas vezes, elas são como você pegar uma pedra maior que você conseguir, maior do que um paralelepípedo, e com toda a sua força arremessar no meio desse rio. Vai fazer assim, brum. E o que vai acontecer com o rio? No máximo vai espirrar uma aguinha na sua cara, vai fazer umas ondinhas ao redor da pedra, mas o rio ele continua descendo. A sua ação, a sua omissão, fora do agir de Deus, no máximo são ondinhas ao redor de você, você colhe as consequências, vai morrer você, vai morrer a sua família, é um exemplo disso aqui que Mordecai diz. Mas Deus vai fazer de qualquer jeito. Há um avivamento chegando, meus irmãos. Há uma grande perseguição se levantando contra a igreja. E aquela igreja perseverante dos últimos dias é a que vai levar o evangelho até os confins da terra, porque é necessário que o evangelho seja pregado como testemunho a todas as nações. Isso vai acontecer. A grande questão é, você vai ser parte ou não vai ser parte? É simples. Você vai estar dentro do avivamento ou você vai estar fora do avivamento. Eu tenho entendido, meus irmãos, que essa igreja dos últimos tempos, a igreja fria, que apostatou da fé, do amor, às vezes ela vai estar assim na mesma geografia, debaixo do mesmo telhado que a igreja perseverante. Dentro do mesmo grupo de pessoas existe aquele povo que está vivendo um grande avivamento, que está pronto a largar tudo para servir a Deus, e debaixo desse mesmo telhado, congregando sobre o mesmo nome da igreja, está aqueles que Jesus diz: porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? E se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ao mesmo tempo que tem o povo perseverante, na mesma época, tem aqueles que não entenderam nada. Deus vai fazer, você vai estar dentro, ou você vai estar fora. E aí Mordecai diz o seguinte: quem sabe, se para uma ocasião como essa, você não foi feito rainha? Quem sabe para um tempo como esse, para uma estação espiritual como essa, Deus não colocou você exatamente onde você está? Você não tem que chegar aonde você acha que é o topo da sua vida
para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu me lembro que eu ouvi, há uns anos atrás, uns 2 anos atrás, um missionário, que ele trabalhava numa agência missionária de pilotos de avião. Ele era um piloto importante da aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, e ele abriu mão para trabalhar numa agência missionária que dava suporte aos missionários, principalmente em tribos indígenas. Pousava lá de qualquer maneira no meio do mato, numa pista improvisada para socorrer um, socorrer outro, e ele tinha chegado para lá, e no primeiro dia dele, reunido nessa agência, alguém virou e se referiu a ele dizendo o seguinte: olha, você que está se tornando missionário agora, o negócio é o seguinte. Ele: não, para tudo. Não estou me tornando missionário agora, não. Eu estou servindo nessa agência agora. Mas eu sou missionário na minha igreja há décadas. Eu fazia trabalho com criança no morro tal, eu fazia tal e tal trabalho, eu fiz isso, hoje eu ainda faço tal e tal coisa na minha igreja, e foi contando. Por quê? Gente, é missionário. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Onde Deus te colocou hoje, onde você está agora, qual é o trabalho que você tem? Quem sabe para um tempo como esse, Deus não te colocou exatamente lá. Professores que vão ouvir essa mensagem, pelo amor de Deus, você precisa entender que Deus te plantou dentro de uma sala de aula. Não é para você infringir leis e colocar religião lá dentro, não, mas é para viver reino de Deus e ser Jesus na vida daquelas pessoas. Isso é possível, isso é real, meus irmãos. Aqui tem alguns alunos, aliás, algumas ovelhas que foram meus alunos, né, Ana, que sabem muito bem disso. Então, tem vários aqui que sabem muito bem disso. Eu não estava lá infringindo lei, mas todo ano eu batizava alguns. Irmãos, isso é para toda a profissão. Você precisa entender isso. Olha para o seu passado. Olha para as habilidades que Deus colocou na sua vida. Quem sabe, para um tempo como esse, Deus não te colocou ali exatamente onde você está. Essa igreja vai espalhar missionários para as nações. Mas enquanto ela faz isso, ela também espalha missionários nesse bairro e nessa nação. Porque é tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, é tudo ao mesmo tempo. Deus vai fazer. Irmãos, como pastor dessa igreja, autoridade espiritual aqui nesse lugar, eu falo, meus irmãos, com convicção no meu coração, é algo que nós temos orado há muito tempo, e eu estou vendo as coisas acontecendo, vai acontecer. A grande questão é, você vai estar dentro ou você vai estar fora? Onde é que você vai estar? Se coloca de pé nesse momento e vamos orar. Vamos nos posicionar diante de Deus. Eu conversava recentemente com o pai que está se preparando para enviar a filha como missionária para fora do Brasil. E ele falava: pastor, um dia é você que vai estar aqui fazendo isso com os seus. E a gente vai estar lembrando aqui, né, algo mais ou menos assim que ele estava falando. Eu estou aqui agora sofrendo, mas vai chegar a sua vez. Eu: amém. Os meus filhos não são criados para mim. Eu quero ser um Mordecai para os meus filhos. Eu quero incutir neles os valores do reino de Deus. Eu quero em todo tempo falar dessa maneira que ele falou. Mordecai projetou Esther. Ele era aquele que Deus colocou para ser pai sobre a vida daquela órfã. Foi o homem que criou. E você que é pai, você que é mãe, você precisa ser Mordecai sobre os seus filhos. Projete os seus filhos, faça com que eles voem,
Faça com que eles sejam tudo aquilo que eles podem ser. Eu fico imaginando Mordecai vendo a pequena rainha Esther dentro de casa, correndo de um lado para o outro, pensando, meu Deus, que garotinha linda, mas ao mesmo tempo que menina sagaz. Imagina ela governando uma nação e de repente Deus vai lá e abre a oportunidade. Agora você vai, minha filha. E quando ela está lá, o discipulado continua. Olha, você precisa agir, tenha coragem. Se você não fizer, Deus vai fazer, mas vai morrer todo mundo. Para e pensa, quem sabe não foi para um tempo como esse. Vai, minha filha, voa. E Esther se enche de coragem e arrisca a vida dela e entra na presença do rei, algo que ela poderia morrer a qualquer momento. Se o rei resolvesse, porque ela não tinha autorização para entrar naquele lugar, e qualquer pessoa sem autorização poderia ser morta, inclusive a rainha. E ele estende o cetro. E meus irmãos, essa mulher jejua, e ora e bota o povo todo, porque ela era líder para jejuar, e Deus faz com que o rei perca o sono no meio da noite. E isso, meus irmãos, quem conhece a história sabe que muda tudo, meus irmãos. Não foi um agir humano aquele rei acordar no meio da madrugada. Foi uma mulher de Deus jejuando. E por que isso? Porque ela foi treinada como alguém para o reino de Deus. Treine os seus filhos. Projete os seus filhos para o reino. Vamos orar. Feche os seus olhos. Se coloque diante de Deus. Fala para Ele que você não quer estar de fora daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele vai fazer. Meu Deus, eu apresento essa igreja, eu apresento as nossas crianças, os nossos jovens, diante do Senhor, meu Pai. Que eles sejam como a rainha Esther para essa geração. Que eles voem alto, meu Pai, mas para a glória do Senhor, para a glória do Teu nome, meu Pai. Nós apresentamos cada criança, meu Deus. Apresentamos cada jovem enche de coragem, assim como o Senhor encheu de coragem Esther para arriscar a sua vida, para fazer o que era certo. Enche de coragem e de ousadia, meu Pai. Te agradecemos por cada habilidade, por cada talento que o Senhor tem derramado sobre eles, sobre nós. E tudo agora, meu Pai, está a Teu serviço. Queremos ser ferramentas nas Tuas mãos, meu Deus. Toma cada família nesse lugar, meu Pai. Cada pessoa que se encontra adormecida, que ainda não entendeu quem eles são em Cristo. Traz o entendimento de quem nós somos, para que todos entendam o seu propósito, o seu chamado específico, e siga o destino que o Senhor nos chamou a seguir. Nos usa, meu Deus. Nos usa para transformar essa geração. Não queremos ser do povo, dos muitos que o amor vai esfriar, que a fé vai se extinguir. Queremos ser aqueles no mesmo texto, que a Tua palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós queremos ser a geração perseverante, que vai levar o Evangelho a todas as nações. Vem, Espírito Santo, desperta o Teu povo. Pai, cada pessoa que se considera dessa igreja, ainda que não esteja arrolada como membro, meu Pai, que essa oração cubra todos eles. Em nome de Jesus, sacode todos eles, meu Pai. Desperta no Senhor, porque eu sei que não é um quem sabe. Eu sei que para um tempo como esse o Senhor nos chamou, para uma ocasião como essa foi que o Senhor nos chamou, meu Pai. Então nos usa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Estou sentindo que está faltando alguma coisa. Você entendeu de Deus o seu próximo passo?
Você já tem uma noção de para onde Deus está te chamando? Fecha os seus olhos e pergunta para Deus nesse momento. Pai, fala com eles agora. Qual o tipo de obra? Se é algum ministério específico da igreja, uma célula, ou se é algo que a gente não consegue nem imaginar, fala com eles. Pergunta para Deus, meu irmão. Amém? Quem teve o entendimento de Deus, levanta a mão. Amém, glória a Deus, amém, amém. Segue firme no seu propósito, em nome de Jesus, amém. Vamos orar, encerrando o nosso culto, glória a Deus. Pai querido, obrigado por esse culto tão especial, nessa noite chuvosa que o Senhor nos deu. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo livro de Esther. Eu peço que o Senhor nos abençoe no decorrer de toda essa semana. Continua nos direcionando, meu Pai. Abençoa o pessoal que vai para a cabana, que já está lá. Todos eles, de todos os lugares do Brasil, que vão estar na cabana, meu Deus, em nome de Jesus. Que seja um tempo de reavivamento profundo para a Tua igreja, meu Pai. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém, amém. Glória a Deus.